Olá, estou fazendo acompanhamento de um aluno que é estudante de inglês, ele precisa alcançar um alto score, tá? Para sua aprovação num teste de proficiência. Hoje aqui ele está me escrevendo um texto em inglês, tá? A gente vai ler. E aí eu vou falar se teve alguns erros gramaticais, que é esse texto aí que está aparecendo, tá? Mas primeiramente, a atitude dele escrever os textos em inglês aqui, ó, eu estou observando, mesmo com erros, né? Isso daí é uma atitude excelente, uma atitude corajosa, e é assim que vai aprender de verdade. Você vê que ele está colocando o conhecimento dele em prática. Eu estava aqui observando o texto dele, né? Ele já está se obrigando a pensar na estrutura das frases, do vocabulário, dos tempos verbais. Né? Isso daí é muito bom. Ele está fortalecendo, na verdade, sem que ele perceba, a memória dele. Isso daí é um processo, tá? Ele está mostrando também confiança, determinação. Ele está treinando o cérebro dele a construir ideias diretamente em inglês. Olha que bacana, né? Isso daí é um rumo enorme para a fluência. Claro, cada erro é uma oportunidade que você tem de aprender algo novo e melhorar, né? E é assim que aprende. Até nativos, tá? Erram no que tange a escrita. Até os próprios nativos erram, até na nossa própria língua nativa, né? E o idioma ele é um processo, né? Ninguém começa perfeito, tá? Então, esse jovem está no caminho certo. Vamos ler o texto dele aqui, depois eu vou falar alguns pontos. Ó, ele escreveu assim para mim, ó. Primeiramente eu vou ler, depois eu vou falar onde estão os erros gramaticais e quantos foram. Opa. To start my day was more relaxed. I didn't go to school, but I went to my work. I needed to go into clients. Wednesday's brincadeira. Brincadeira is located at the heart of São Paulo. Is one neighborhood in Paulista Avenue, and another client I work at remote. After my work, I found my parents to go on a trip. My parents and I went to São Paulo, São Carlos. São Carlos is a little city in São Paulo. I'd like to enjoy the trip, but I need to study my English. I'm staying at my grandma's house. She have a house in São Paulo, São Carlos, and the house have a pool. I like so much playing the pool. Now I stay in the room, write this text, and the lunchtime is near. For lunch, probably have a baião de dois. I think study more today, but I'm so tired. Maybe I have to study so much without rest. Ok, vamos à correção aqui, né? As explicações dos erros. Teve mais ou menos aqui cerca de 20 erros em média. Primeiro ele começou escrevendo assim, My day was more relaxed, tá? Relax é o verbo relaxar. Ele poderia dizer que o dia dele foi mais relaxado. Ele escreveu assim, meu dia foi mais relaxar. Ele poderia escrever meu dia foi mais relaxado. O correto é relaxado e o verbo em inglês é relax. Portanto, o certo seria my day was more relaxed. Segundo detalhe, observando aqui no texto, tá? Ele escreveu assim, I didn't go to school, but I went to my work. Eu não fui para a escola, mas eu fui para o meu trabalho. Muito legal que ele colocou o verbo ir com o verbo auxiliar do passado, didn't na negativa aqui, bacana. Porém, né, ele tem que lembrar da regrinha go to work, ir trabalhar é a forma correta, sem o uso do my, né, que é o pronome possessivo meu, não precisa, né? Ele poderia colocar uma vírgulazinha antes do but, tá? Então a forma correta seria assim, I didn't go to school, but I went to work, sem o my, tá? Outro ponto aqui, olhando o texto dele, ele disse assim, I needed go into clients. Ele quis dizer, eu precisei ir em 2 clientes. Só que tem um detalhe aqui que ele não sacou, talvez pela falta de conhecimento. Go in cria-se um phrasal verb. Ele quis dizer entrar. Então, o nativo ele entende que ele precisou entrar 2 clientes. Quer dizer, a frase perdeu o sentido, tá? O certo seria dizer, em vez dele dizer eu preciso ir em 2 clientes, ele deveria dizer eu preciso visitar 2 clientes, tá? Então, o que acontece? E outro detalhe, tá? O verbo need, precisar, seguido de outro verbo, sempre exige, é uma regra, tá? O to. Então, I needed to go, né? No entanto, a frase correta seria ele usar assim, preciso visitar. I needed to visit, tá? I needed to visit 2 clients. Eu preciso visitar 2 clientes. Outro ponto aqui, ponto número 4, one stays em Brigadeiro. Ele quer dizer que um cliente fica na Brigadeiro. Stays, o verbo ficar. O verbo ficar stay é no sentido de permanecer, tá? Não se mover, não sair do lugar ou do local. Então, ao invés dele usar stays, tá? A forma mais adequada, ele podia falar um deles está na Brigadeiro. Então, one of them is in Brigadeiro, tá? Para a localização, é recomendável usar esse is, está, tá? E seria melhor usar para melhor clareza, né? One of them, que significa um deles, tá? Um dos clientes. Outro ponto aqui que eu vi no texto dele ele escreveu assim, is one neighborhood in Paulista Avenue. Quando ele começa is, ele quis dizer assim, a forma como o brasileiro, né, se expressa, como é a linha de raciocínio de um brasileiro, isso é chamado de train of thought, né? Treinamento de pensamento, linha de raciocínio. Automaticamente a pessoa vai jogar para o inglês. Então eu não posso usar a minha linha de raciocínio pessoal, eu tenho que usar uma linha de raciocínio ampla. Aqui ele escreveu, is one neighborhood in Paulista Avenue. Ele quis dizer, é um bairro na Avenida Paulista, é um bairro. Só que ele precisaria colocar o it, ou seja, isto, né, é um bairro, isto. Esse it se refere a Brigadeiro, né? It
is a neighborhood on Paulista Avenue. Faltou esse sujeito, it, tá? E na Paulista Avenue, que se refere à Avenida Paulista, faltou a preposiçãozinha correta para as ruas, que é on. Então, on Paulista Avenue. Outro ponto aqui é esse aí, ó. Ele escreveu assim, ó, another client I work at remote. Ele quer dizer, um outro cliente eu trabalho remoto. Aqui seria ideal ele falar assim, I worked with remotely, né? Por quê? Work remote precisa de um advérbio. Remotely, remotamente, né? E é importante incluir esse with, porque a gente está falando de um trabalho com alguém, tá? Explicação, tá? Para ele. Esse with inclui porque está falando de um trabalho com alguém. É um detalhezinho que talvez eu expliquei para ele de uma forma diferente, mas a gente vai revendo o texto e se adapta. Aqui ele teve só um erro, basicamente um erro de digitação. Ele escreveu assim, ó, after my work, tá? E o certo seria after my work. O my não é necessário, tá? Aqui foi um erro de digitação, apenas. Outro ponto, ele disse assim, I found my parents. Eu encontrei meus pais. Esse found, ele quer dizer, eu encontrei meus pais, tá? O certo seria I met my parents, tá? Porque esse found, ele tem a conotação de descobrir, ou de você achar ou encontrar alguém por acaso. Tipo, achei. Ou então quando você estava numa procura, numa busca de alguém que desapareceu, de algo que desapareceu, e os pais deles não desapareceram, não sumiram, tá? Então o verbo correto para encontros combinados é o verbo meet, que no passado é met. Então o certo seria I met my parents. Ok? Vi aqui outro detalhezinho que ele escreveu, I'd like to enjoy the trip, but I need study. O verbo need também existe, tá? A preposição to antes do outro verbo, é uma regra, tá? E seria adequado se ele escrevesse assim, I like to enjoy the trip, inclui o also, but I also need to study. Ok. Esse outro ponto, ó, I'm staying in my grandmother's house. Ele quis dizer... no anterior, deixa eu ver... perdão. Vamos voltar no anterior aqui, ó. I'd like to enjoy the trip. Ele disse assim, eu gostaria de aproveitar a viagem, mas eu preciso estudar. Foi a parte anterior, né? E depois ele disse assim, I'm staying in my grandmother's house. I'm stay. Estou ficar em minha casa da avó. Aqui precisa do presente contínuo. Ele tinha que escrever I'm staying, né? Essa é a forma correta. I'm staying at my grandmother's house. E ao invés de usar a preposição in, tem que usar essa at, né? Preposição correta para house é o at. Aqui, ó, she had a house. Na terceira pessoa do verbo he, she, it, o verbo have, ele tem uma alteração. Passa a ser has, terceira pessoa, né? No singular. Então, ao invés de falar she have a house, é she has a house. Okay? Outro ponto aqui, ó. Ele disse assim, ele quis dizer lá nessa frase aí, ela tem uma casa, tá? Outro ponto, ó. The house have a pool. A casa tem uma piscina, né? A casa, ele poderia usar o it, tá? It, para se referir à casa. E o have, também, como eu falei, house representa a terceira pessoa, tá? Muda para o has. Então, o adequado seria it has a pool. Outra informação, deixa eu ver o que eu lembro aqui, né? Bom, pelo texto de novo, ele escreveu assim, I like so much playing the pool. Like so much, play, não soa natural, tá? Então, ó, like, mais o verbo é like playing, tá? So much não é usado, não é adequado. Então, ele poderia usar really, tipo, I really like playing in the pool. Lembrando, tá? Like mais verbo, o verbo ele fica no contínuo, playing. Outra coisa aqui, tem bastante correção aqui, né? Ó, I stay in the room, write this text. Olha que ele escreveu, I stay in this room, write this. Ele quer dizer, eu fico na sala, escrevo o texto. Eu fico na sala, escrevo o texto. Tá? Ele não usou o presente contínuo, I'm writing, estou escrevendo. Stay não é o verbo adequado aqui, né? Eu fico na sala, escrevo. O certo seria, I am, estou, in the room, na sala, writing, escrevendo, this text, este texto. Mais uma observação aqui, ó. Probably, will have é baião de 2. Ele quer dizer, provavelmente, vai ter um baião de 2. Ele repetiu have aqui, provavelmente foi uma falha de atenção, né? Ele colocou have antes do will e depois do will, tá? Ficou sem significado isso daqui. Perdão, ficou sem sentido, tá? A ordem correta das palavras, tá? No futuro também tem que ter esse advérbio, tá? Antes do will. O advérbio ele tem que ficar entre o will, tá? Que é um verbo auxiliar do futuro, e o have. Então, o certo seria assim, ó. We'll probably have a baião de 2. Nós provavelmente teremos um baião de 2, né? Já falei da repetição. E ele tinha que colocar esse we, que é nós. Tá?
sem o we fica subentendido. Então ele precisava incluir esse we will probably have baião de dois, como está aí na correção. Outra coisa aqui, ó, ele falou assim, I intend to study more. I intend quer dizer, eu intenciono. Só que aqui no Brasil a gente falaria eu pretendo estudar mais. Eu pretendo estudar mais. Ele poderia colocar eu planejo estudar mais, né? Mas digamos que passa despercebido. Digamos que é válido esse intende. Eu pretendo estudar mais. Ainda assim, faltou uma preposiçãozinha. Ele não pode esquecer que quando vem dois verbos seguidos, sempre vai ter esse to, né? É o verbo mais o to mais o verbo, tá? Então, certo seria I intend to study more. Eu colocaria plan, eu planejo estudar mais, né? Em vez de falar pretender, tá? Ok. Esse entende vem de intenção, tá? Outra observação, ele escreveu I so tired. Faltou o verbo to be, I am, tá? I am so tired. Ele escreveu assim, ó, finalizando, ó, maybe I have studied so much, né? I am so tired, que ficou lá, estou muito cansado, tá? Ele falou, eu sou cansado, né? Ele deveria falar, não, eu muito cansado. Ele deveria escrever, I'm so tired, estou muito cansado. Agora sim, ó, maybe I have studied so much without rest. Ele escreveu, talvez eu tenha que estudar muito sem descansar. Aqui precisava ser um tempo chamado presente perfeito, porque tem o have, eu tenho que estudar. Ou eu tenho estudado muito. Isso que ele quis dizer, ó. Entendeu? A gramática é importante, eu tenho estudado muito. Ao invés dele colocar so much, era ideal ele colocar too much, demais, eu tenho estudado demais. E esse rest, ele precisa estar no formato daquele ing, tá? Então, without resting, né? Que seria sem estar descansando, né? Sem descanso. Então, a frase ideal seria assim, ó, maybe I've studied too much without resting, ok? Então, essa aí foi a orientação de hoje. Até a próxima.